Efésios 5, do verso 3 até o verso 17. Efésios 5, verso 3 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, rendemos graças ao Senhor por esse dia do Senhor, no qual nós nos alegramos pela ressurreição de Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez dispostos a ouvir a sua palavra, a aprender a respeito das verdades eternas, e queremos rogar ao Senhor que através do seu Santo Espírito venha iluminar cada pessoa aqui que está presente, Deus, e aqueles que vão ainda assistir, que o Senhor venha, Deus, abençoá-las, venha consolá-las, exortá-las a respeito daquilo que vai ser tratado, da revelação da vontade do Senhor que está diante de nós. Por isso, mais uma vez, te pedimos que o Senhor nos ilumine através do Santo Espírito e que o Senhor nos ajude, Deus, a viver aquilo que vamos aprender no nosso dia a dia. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quando nós passamos a virada do ano, chamado de Réveillon, como nós já falamos aqui, o diácono Jefferson já comentou a respeito disso, que muitos planos, nós temos sonhos, fazemos planejamentos a respeito da nossa vida, a respeito da nossa família, trabalho, outras coisas. Geralmente nós pensamos que as coisas vão mudar de uma forma mágica, na virada, e as coisas vão ser diferentes. É bem verdade que muitos podem mudar de trabalho, tem outros planejamentos em relação à família, igreja, mudanças, e por aí vai. Mas a verdade é que nós cristãos, nós temos que vigiar e orar, como diz a palavra de Deus, e também sempre agir com ações de graças. E o que vamos tratar aqui, aquilo que o apóstolo Paulo vai falar a respeito, é sobre como nós cristãos devemos agir nesse mundo que é caído, por meio das nossas palavras e das nossas ações também. Aqui o apóstolo Paulo está tratando a respeito de coisas relacionadas às trevas, ou seja, ao pecado, ao mundanismo, mas um pouco antes o apóstolo Paulo estava tratando a respeito sobre andar de forma santa, uma vida piedosa. E o interessante que ele coloca aqui, no capítulo 4, verso 22 a 24,
sobre despojar, sobre se despojar do velho homem, como diz o 22 aqui. A palavra despojar é a ideia de você trocar a roupa. Então, o apóstolo Paulo usa essa imagem de despojo, de troca, de abandonar essas vestes, essas roupas do velho homem e se revestir, de se renovar e revestir no Espírito, no vosso entendimento. Verso 24 ele diz: e vos revistais o novo homem criado segundo Deus. Ou seja, colocar novas roupas, novas vestes. E essa atitude do cristão, quando ele se converte, ele tem esse processo de santificação. Então ele vai trocando essas roupas do velho homem e se revestindo de um novo homem criado segundo Deus. Ele diz no verso 24 do capítulo 4: em justiça, retidão, procedentes da verdade. É assim que todo homem e toda mulher devem andar. E do verso 25 em diante, o apóstolo Paulo então fala a respeito de como viver uma vida santa. E aqui, a partir do verso 3, então ele vai falar a respeito de coisas que não se deve nem sequer ser nomeada entre os crentes, não se deve falar e também nem agir dessa forma. O verso 3, o apóstolo Paulo, ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Essa palavra impudicícia, que não é tão comum nós falarmos ou lermos, mas especificamente aqui nesse versículo 3, no texto original, a palavra é porneia. E a palavra porneia, ela tem um sentido muito amplo quando ela quer se referir à imoralidade sexual. Então, ela pode ser a fornicação, que é a prática sexual entre pessoas não casadas. Ela pode ser o adultério, que é a prática sexual fora do casamento entre pessoas casadas e comete o adultério. Ela pode ser relacionada à pornografia e outros tipos de imoralidade sexuais que você deve conhecer, e eu também. Então, é uma coisa muito ampla. E não só fica nessa palavra impudicícia, o verso 3, mas também toda sorte de impureza. E a palavra impureza também está relacionada aqui no texto original à sensualidade, sexualidade. E em seguida ele usa uma outra palavra chamada cobiça. E a cobiça é desejar o que o outro tem, resumindo em poucas palavras. Então, é desejar as coisas materiais de outras pessoas, às vezes até mesmo a aparência, a mulher, o marido de outra pessoa, a família de outra pessoa, o rosto, o cabelo, a orelha, o nariz. Eu queria tanto ter aquela aparência, eu queria tanto ter aquelas coisas. Essa é a cobiça do coração, um desejo. E esse desejo é um desejo mau, é um desejo jactancioso, um desejo que é de um coração que está vivendo na prática do pecado. E essas coisas, essas impurezas, impudicícia, a cobiça, ela não deve ser nomeada entre vós, diz o apóstolo Paulo, nem sequer nomeada como convém a santos. Então, nesse primeiro versículo, o apóstolo Paulo abrange várias coisas relacionadas à impureza sexual, sensualidade e à inveja, que ela anda lado a lado com a cobiça, né? E ele continua ainda no verso 4, falando a respeito agora sobre as palavras. Perceba, aqui no verso 3 está direcionado muito às práticas pecaminosas, carnais, de natureza sexual e também de desejos, como a cobiça, que também chamamos algo semelhante à inveja. Mas o verso 4 ele fala sobre palavras. Ele diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Aqui então no verso 4, essa conversa torpe também tem uma natureza, no sentido carnal, de impureza sexual. É as conversas que rolam nas rodas do
trabalho, às vezes entre familiares que não são crentes, nas conversas nas redes sociais, pelo celular e por aí vai. São de cunho sexual também, de impureza sexual. E essas palavras, em palavras vãs, têm o sentido de palavras que não geram nenhum tipo de bobagens, mas são bobagens, palavras que não têm sentido nenhum. E que você vê isso muito da mesma forma na roda entre os amigos, entre os familiares, conversas vãs, que não necessariamente têm de cunho sexual, agora nessas palavras vãs aqui, mas que é bobagem. E também o chocarrice. Chocarrices também tem essa natureza de duplo sentido, de cunho sexual, que sempre a pessoa quer colocar uma pimentinha ali nas conversas, e isso também não deve nem sequer ser nomeado entre nós como cristãos, porque essas coisas, diz o verso 4, são inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Então aqui, a respeito de impudicícia, a respeito de impureza sexual, cobiça, inveja, conversas que não levam a nada, conversas que só produzem maledicência, aí que inclui fofocas e coisas que não agradam a Deus e causam divisão muitas vezes, tudo isso deve ser trocado, as nossas palavras devem ser ações de graças. E ações de graças aqui significa atitudes de gratidão. Nós meditamos aqui com o diácono Jefferson a respeito daquela passagem do apóstolo Paulo que ele fala sobre não andar ansiosos. Ele descreve fazendo súplicas, petições com ações de graças. Perceba, e aqui da mesma forma, ao invés de eu viver nessa prática de imoralidade, de maledicência, de palavras vãs, bobagens, falando dessa forma, eu preciso usar palavras e viver de forma com atitudes de gratidão. E aqui você passa a entender o porquê que o apóstolo Paulo usa. Numa primeira lida, você não consegue identificar por que o apóstolo Paulo diz para viver de uma forma grata, com atitude de gratidão. Você está falando sobre imoralidade sexual, sobre cobiça e conversas torpes, de cunho de duplo sentido, sexual, imoral. E ele diz aqui para andarmos com ações de graça, com atitude de gratidão. Fica claro porque quando você é uma pessoa grata, ao invés de você usar palavras que vão produzir maledicência, vão produzir imoralidade, você vai ser grato a Deus por tudo. Então, ao invés de você cobiçar as coisas que as pessoas têm, sua aparência, o dinheiro, o carro, a família e outras coisas, você vai agradecer a Deus por ter abençoado essas pessoas com uma boa aparência, com bens e patrimônio, porque você tem um coração grato e as suas palavras vão produzir isso, gratidão a Deus. Então você vai ser grato pelo seu corpo, pela sua aparência, pelo que você tem, pelo seu trabalho, pela sua família. É você ser grato. E você não vai cobiçar então. Então você não vai dizer palavras torpes, bobagens. Você não vai gastar as suas palavras com coisas que não abençoam e que não agradam a Deus. Você vai ser uma pessoa grata. O apóstolo Paulo então ele faz esse contraste entre as atitudes carnais das trevas e palavras que não produzem gratidão por palavras que produzem gratidão, atitudes de gratidão, mas essa gratidão não é gratidão por si só, mas uma gratidão a Deus, porque você vai identificar muitas vezes as pessoas dizendo que elas são gratas, e às vezes aqueles que têm acesso à internet, têm envolvimento com redes sociais, você vai perceber que as pessoas colocam às vezes uma foto e escreve gratidão. Mas gratidão a quem? Porque muitas vezes nós somos gratos mesmo pelo trabalho, pelo dinheiro, pela saúde e para por aí. Mas nós temos atitude de gratidão relacionadas a Deus, porque nós servimos a Deus e reconhecemos que vem de Deus
todas as coisas, e não é pelo nosso próprio esforço. Então eu consigo ser grato, e a gratidão minha deve ser a Deus. E no verso 5, ele continua: sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Depois que ele descreve todas essas obras das trevas, carnais, atitudes de pessoas que não conhecem a Deus ou que se desviaram do caminho do Senhor, ele diz de uma forma muito clara: sabei isto, nenhum incontinente aqui é aquele que não tem domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito, que nós lemos lá na passagem aos Gálatas capítulo 5, em que o apóstolo Paulo lista lá os atributos relacionados ao fruto do Espírito. E uma dessas coisas que faz parte do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, o que ele quer dizer aqui é: as pessoas que praticam tudo isso aqui são pessoas que não têm o domínio próprio. E esse que não tem domínio próprio, aquele também que é impuro e aquele que é avarento, impuro da mesma forma que nós comentamos aqui, que tem essa imoralidade sexual, carnal, e também o avarento, aquele que é apegado às coisas materiais, ao dinheiro, que não encontra descanso em Deus, mas encontra descanso no dinheiro, como o próprio Senhor Jesus fala, que não tem como você servir a dois senhores. E os senhores que ele coloca lá, ou é Deus, ou são as riquezas. E a palavra riquezas lá no grego é o mamon, que era o Deus relacionado ao dinheiro, à riqueza. Por que o Senhor Jesus coloca esse contraste, que não tem como você servir Deus ou riquezas, e ele não coloca outra coisa? Porque muitas vezes o coração do homem, o coração da mulher, ele se sente seguro quando ele tem dinheiro. Ou seja, a sua segurança não está em Deus. O seu Senhor não é o Deus que sustenta, mas o seu Senhor é o dinheiro. E se você serve o dinheiro, obviamente ninguém vai dizer: eu sirvo o dinheiro, meu Deus é o dinheiro, mas age dessa forma. E se você vê no dinheiro e nas riquezas a sua segurança, logo você é uma pessoa avarenta. E isso é uma idolatria. Veja o que diz o verso 5: o avarento, que é idolatria. E nenhum desses, incontinente, impuro, avarento, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum dessas pessoas que vivem desta forma, que vivem desse jeito, vai viver no reino de Deus. Eu devo fazer também aqui uma ressalva, é que em algum momento da nossa vida, como cristãos, salvos, regenerados, podemos pecar, podemos tropeçar. Mas o fato aqui que o apóstolo Paulo nos coloca é que eles que estão vivendo dessa forma e não se arrependem, estão vivendo desse jeito, dessa maneira, mas não se voltam contra essas coisas e se convertem, retornam a Deus. Então aqui nós aprendemos que aquele que vive dessa forma não tem herança no reino de Deus. Aquele que é avarento, aquele que é impuro, aquele que é incontinente, ou seja, que não tem domínio próprio, não tem herança no reino de Deus. E ele coloca de Cristo e de Deus aqui no verso 5. E o verso 6 ele continua: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Às vezes as pessoas, quando nós começamos a falar sobre a realidade do inferno, as pessoas ficam chocadas, né? Até mesmo alguns cristãos,
que às vezes não é bom ficar falando muito isso na igreja, o inferno, né? Isso assusta as pessoas. Hoje você falar para a pessoa sobre o inferno, né, que viver para sempre uma tristeza, para sempre sem ter a possibilidade de ser ouvido por Deus em nenhum momento, sem a graça de Deus abençoando, e as pessoas ficam então incomodadas com isso. Mas o que nós lemos aqui, isso é uma realidade, uma verdade. O apóstolo Paulo não deixa de fora essa realidade, porque essa ira de Deus é a manifestação da justiça de Deus na maneira retributiva de Deus. As pessoas dizem, Deus é amor, realmente isso é uma verdade, mas esquecemos que Deus também é justiça. E a ira de Deus é a maneira que Ele retribui, então, de uma maneira manifesta, a sua justiça em relação àqueles que vivem nessa prática pecaminosa. E então ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, ninguém vos engane com essas conversas, que Deus é amor, que realmente Deus é amor, mas no sentido que Ele vai tolerar tudo, no final as coisas vão dar certo. Eu fiz parte da igreja, eu sei que peco, tenho meus pecados, mas eu não sou ao extremo, não é assim que as pessoas dizem? Eu não sou tão pecador assim. Eu tenho minhas falhas, como todo mundo tem, então eu vivo minha vida, eu sou honesto, eu pago minhas contas e por aí vai. E nós temos que pensar que, mesmo no mundo caído, no mundo de pecado, você vai encontrar pessoas que não são crentes, são pessoas que às vezes são até mesmo ateus ou não, ou se desviaram, ou pessoas que não têm uma prática na sua fé em relação à religião cristã e ao evangelho que nós aprendemos aqui, não têm essa prática, não vivem nesse meio, mas que são pessoas que procuram viver de forma honesta, pagam suas contas, querem a verdade sempre, ou na maioria das vezes, né? Procuram viver de uma forma fiel em relação ao seu cônjuge, por aí vai. Mas a verdade é que se essa pessoa vive uma vida de engano, achando que por causa disso ela vai não ter consequências graves, e aqui nós estamos falando sobre a ira de Deus, que é o inferno, se ela não tiver essa consciência sobre tudo aquilo que o apóstolo Paulo está trazendo aqui em relação a ser idólatra, pensando nas coisas materiais, dinheiro e outras coisas imorais que nós aprendemos aqui sobre cobiça, inveja, se a pessoa ela não conseguir compreender que em Cristo somente ela vai conseguir então o descanso, então se ela não perceber isso, ela vai ser enganada como diz o verso 6, com essas palavras vãs que ela mesma diz, que ela ouve e assim vive dessa forma. Mas nós não devemos enganar por estas coisas. Que coisas são essas? Aquilo que o apóstolo Paulo estava falando aqui desde o verso 3, vem a ira de Deus. E essa ira de Deus, ela não necessariamente ela vai acontecer somente depois da morte, mas ela pode vir nesta vida. E isso é importante nós falarmos também. Aqui, essa palavra vem a ira de Deus, ela pode vir a qualquer momento. Não somente depois da morte, mas nesta vida. Porque o reino de Deus, ele já está estabelecido. Você deve se lembrar muito bem que o Senhor Jesus já reina. O chamado já e ainda não. Nós aguardamos um reino celestial em que viveremos eternamente, uma paz eterna, uma alegria eterna, onde não haverá choro, tristeza nenhuma mais, como nós lemos isso em Apocalipse. Isso nós aguardamos, mas Jesus já reina, Ele já estabeleceu o seu reino, Ele tem governado, como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, foi dada autoridade a Deus no céu, na terra, debaixo da terra. Cristo ele já reina. E é por isso que
Deus pode sim trazer a sua ira mesmo em vida, não somente depois da morte. E isso o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro aos filipenses, à igreja de aos Efésios, à igreja de Éfeso, dizendo: ninguém vos engane, por essas coisas vem a ira de Deus. E isso devia, no mínimo, nos deixar muito mais atentos, muito mais, que nós vamos ver isso mais à frente, viver de forma prudente, com sabedoria, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus. E você vai ver mais à frente ainda a respeito das pessoas que vivem, qual deve ser a nossa atitude em relação àqueles que vivem dessa forma, nessa prática pecaminosa. Mais uma vez eu vou dizer, nós podemos cair, nós podemos tropeçar, nós não vivemos na prática dessas coisas. E nós temos advogado, como diz a palavra de Deus, que é Cristo, o qual morreu para aqueles a quem Deus escolheu, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados e têm como Deus, em Deus, revestidos com a justiça de Cristo. Somos revestidos com a justiça de Cristo. Ele morreu por causa daqueles que, por aqueles que pecaram e aqueles a quem Deus escolheu. Então, mas aqui o foco, então, é aqueles que estão vivendo dessa forma, a ira de Deus vem. E agora, a partir do verso 7, o apóstolo Paulo, ele vai tratar a respeito daqueles que vivem nas trevas e como deve ser a nossa atitude, a nossa convivência com essas pessoas. Portanto, verso 7, não sejais participantes com eles. E agora começa a ficar mais difícil para nós que somos cristãos. Se você é um cristão genuíno, convertido e tem buscado viver uma vida santa, piedosa, como o apóstolo Paulo orientou aqui nos versos anteriores, de que forma nós devemos viver e conviver com essas pessoas. Eu disse aqui que há muitas pessoas que são aparentemente honestas, mesmo não sendo cristãs, ou pessoas que já viveram no passado e hoje não estão mais nos caminhos de Deus e vivem de forma na prática do pecado. E o verso 7 diz que nós não devemos ser participantes com eles. E de que forma eu vou ser participante com essas pessoas? Porque você vai conviver no trabalho, provavelmente no trabalho poucas pessoas são crentes, ou talvez só você. Na família, pessoas, familiares, parentes, agregados, né? Na vizinhança também, na conversa entre amigos, colegas de faculdade, de escola e pessoas que você conhece, você vai conviver com essas pessoas. Então, como nós não vamos ser participantes com elas? O que o apóstolo Paulo aqui nos orienta, ser participante acordar ou dar o aval das coisas que eles fazem, vivem e falam. Então vai haver momentos que vai ter piadinhas sujas, com duplo sentido, conversas que nós já falamos aqui a respeito, vãs, bobagens. E qual será a nossa atitude? Você vai conhecer práticas pecaminosas e como vai ser a nossa atitude. Porque o que essas pessoas querem é viver conforme elas desejam. Elas estão vivendo assim porque elas desejam e querem viver assim, são, entre aspas, donos da sua própria vida e querem viver dessa forma. E de que forma eu vou me portar diante das situações? Quando o apóstolo Paulo diz aqui no verso 7, nós não devemos ser participantes disso, ou seja, nós não devemos concordar com isso. A nossa posição como cristãos deve ser de forma muito clara, sem deixar margem nenhuma de dúvida em relação a essas pessoas, quem você é, a quem você pertence, de que forma você vive, de que forma você fala, as palavras que você diz. Porque o apóstolo Paulo diz no verso 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Aqui do verso 8 até o verso 14, o
apóstolo Paulo vai fazer esses contrapontos entre luz e trevas. E o apóstolo Paulo deixa muito claro: vocês devem agir dessa forma, porque antes vocês eram trevas, vocês viviam assim, vocês concordavam e agiam da mesma forma, mas agora sois do Senhor, sois luz no Senhor e andais como filhos da luz. Vai chegar momentos, meus irmãos, que no seu trabalho, na sua família, até mesmo às vezes na própria igreja, infelizmente, que você vai ter que dizer: olha, eu não concordo com isso, você está errado. Obviamente que às vezes muitos dizem: você está errado e vai para o inferno. Não é nesse sentido, né, que nós devemos fazer, mas deixar muito claro: olha, eu sei que você vive dessa forma, você tem essas atitudes, mas eu não sou assim. Provavelmente você vai ser, talvez as pessoas vão respeitar, que muitos respeitam, ou talvez outros vão dizer: você é radical, você não precisa ser tão assim, se for para ser crente desse jeito, eu não quero ser. Mas tem que esperar isso também. Você pode esperar respostas respeitosas ou respostas não tão respeitosas. Mas como o apóstolo Paulo diz isso aos Gálatas: eu procuro agradar a Deus e não a homens. E esses homens, mulheres, de uma forma geral, pode ser pessoas do seu trabalho, pessoas da sua família, seus vizinhos. É você saber como dizer como é a sua vida cristã, convertida, mas dizer com respeito, com amor, de forma muito clara, mostrar para as pessoas que estão ao seu redor, que não são crentes, que você tem uma vida, ou procura ter uma vida piedosa, santa. Isso não está nada relacionado com dignidade, no sentido que você faz isso e você merece isso, e você procura ter uma vida piedosa, santa, porque você é uma pessoa boa. Não, como diz o apóstolo Paulo no verso 8, antes nós éramos trevas, hoje nós somos luz no Senhor, nós devemos andar como filhos da luz. E o verso 9 ele continua: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Antes o apóstolo Paulo falou sobre impudicícia, impureza, toda sorte dela, cobiça, conversação torpe, palavra vã, chocarrice. Aqui o apóstolo Paulo diz que vocês não devem andar dessa forma, não ser participantes com eles, mas diz o porquê disso. Porque o fruto da luz consiste em bondade, e ela é todo tipo de bondade, justiça e verdade. Nós vivemos dessa forma, ou deveríamos viver dessa forma, cheio de bondade, justiça e verdade. Aparentemente essas palavras são boas até para o mundo. Todo mundo quer bondade, quer justiça, quer verdade. Mas o mundo não quer a bondade, a justiça e a verdade de Deus. Eles querem suas próprias bondades, suas próprias justiças e suas próprias verdades. Nós vivemos, desde a queda do homem, nessa natureza caída, em que a justiça não é a justiça de Deus, em que a bondade não é a bondade de Deus, em que a verdade não é a verdade de Deus. Mas as pessoas buscam por bondade, justiça e verdade por causa das suas próprias vaidades, por causa do seu coração pecaminoso. Então eles fazem bondade, justiça e verdade, mas em seguida já vem a vaidade, dizendo, se enchendo: como eu sou uma pessoa boa, busco a justiça, busco a verdade, e eu não preciso ser crente para fazer essas coisas. Mas a bondade, a justiça e a verdade é de Deus, e nós percebemos aqui que muitas dessas bondades, justiças e verdades para o mundo está incluído na impudicícia, está incluído na impureza, na cobiça, na conversação torpe, na palavra vã, na chocarrice e por aí vai. E no verso 10 o apóstolo Paulo ele diz àquela igreja em Éfeso para que prove sempre o que é agradável ao Senhor. Então no verso 10 a palavra provando tem a ideia de descobrir e buscar o que agrada a Deus. Então, os irmãos daquela igreja deveriam reconhecer que não devem fazer parte, ser participantes
com esses que vivem nessa prática pecaminosa e saber que eles eram trevas e agora são luz, e conhecer também que esse fruto da luz é bondade, justiça e verdade, e provando, descobrindo e procurando descobrir e buscar o que agrada a Deus, é o que diz aqui no verso 10, provando sempre o que é agradável a Deus, agradável ao Senhor. Isso é uma coisa que vai ser um desenvolvimento da nossa salvação no nosso dia a dia, e você vai perceber isso quando você vai ter o desejo de procurar em fazer o que é agradável a Deus. E de que forma você vai procurar saber o que é agradável a Deus? Observando as Escrituras Sagradas. Não o que eu acho, o que eu penso da minha cabeça, da forma como o mundo age, o que é bondade, justiça, verdade, como agradar. Mas aqui, como o apóstolo Paulo diz, procurar o que provai sempre o que é agradável ao Senhor, ou seja, observando na sua palavra. Não há em nenhum outro lugar que você vai tentar encontrar alguma coisa, você vai buscar e achando que vai encontrar como agradar a Deus, se não for na palavra dele. Então, essa palavra provar, provando, buscando, descobrindo o que agrada a Deus. E isso vai exigir de nós esforço em meditar na sua palavra e saber que, por mais avançado de idade que temos, nós não sabemos todas as coisas e nós devemos buscar na sua palavra o como, de que maneira devo agradar a Deus. E no verso 11 ele retorna a respeito de como devemos agir então com esses que vivem na prática do pecado. E não, verso 11, sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. No verso 7, o apóstolo Paulo fala de não ser participantes. Agora, no verso 11, ele fala para não ser cúmplice. E aqui engloba muita coisa quando você não quer ser cúmplice. Às vezes, no trabalho, você vai ter que concordar com algumas coisas e você não concordando ou concordando com aquilo, você vai acabar sendo cúmplice. Então o seu chefe vai pedir para você fazer uma coisa que aparentemente é um errinho qualquer, mas você não vai fazer porque você não é cúmplice das obras das trevas. Ou você vai receber mensagens, fotos, vídeos de cunho imoral e você não vai encaminhar isso para outras pessoas. Ou nas conversas você não vai concordar com aquilo também, que você sabe que é de forma muito explanada aqui na palavra de Deus, explicar na palavra de Deus que é errado, que não é de acordo com a vontade de Deus. Nós não devemos ser cúmplices com as obras das trevas. Então, talvez nós vamos ser ameaçados, amedrontados, talvez com o perigo de perder o emprego, de quebrar um tipo de relacionamento. Isso pode acontecer, mas o apóstolo Paulo diz aqui: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas. Muito pelo contrário, diz o verso 11, reprovai-as. Ou seja, reprovar essas obras das trevas que o apóstolo Paulo, de imoralidade, aquilo que nós já falamos aqui do verso 3 em diante, nós devemos reprovar isso. Como eu disse aqui, não é de qualquer forma, né? Vai deixar muito claro o Deus a quem você serve. Nós vemos isso no Antigo Testamento, né? Algumas passagens que chamam muito a nossa atenção, quando, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, deveriam se ajoelhar e adorar ao Deus, a estátua lá, que foi construída, e eles falam, eles não dizem palavras grosseiras, mas dizem: olha, nós não vamos adorar, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, mas nós não vamos adorar. E isso custou, eles se jogaram na fornalha, eles foram livrados, né?
da fornalha. Mas talvez nós não vamos ser livrados, nós vamos ser punidos por causa disso. Como nós vemos na história da igreja, aqueles que não negaram ser cristãs e não necessariamente foram livradas da morte, foram mortas. Então vai haver casos que Deus pode livrar e vai haver casos que Deus não vai livrar. Mas nós devemos reprovar essas atitudes pecaminosas. E isso fica difícil, né, meus irmãos, quando você precisa tratar isso naquele ambiente de trabalho que você convive há muito tempo, e provavelmente você vai ficar lá muito tempo, e você tem que conviver com essas pessoas, né, na vizinhança. Imagine na sua família, você vai ter que conviver pro resto da vida. Pessoas que depois de casadas, um dos membros, ali um dos cônjuges se converte, e o outro não, vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida. Então, nós devemos saber como lidar com as situações, porque Deus não desampara o justo, como diz a sua palavra, mas aqui também nós vemos que como nós devemos reprovar essas atitudes, porque fica fácil quando você reprova uma atitude, você nunca mais vai ver a pessoa, ou você vai conviver por muito pouco tempo com as pessoas, mas quando você convive diariamente no trabalho, na família, na vizinhança, onde você convive, colegas, como você vai conviver com isso? É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos não ser participantes nem cúmplices aqui, e ele vai dizer isso, como nós devemos andar. Nós devemos fazer tudo isso com sabedoria e não com uma atitude de um coração pecaminoso, irado, bravo, mas saber conviver com essas situações também. E ele diz aqui, e essas coisas, essas práticas pecaminosas que nós falamos aqui no verso 12, porque o que eles fazem no oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, diz o verso 13, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. O que essas pessoas fazem no oculto, em relação à impudicícia, cobiça, em que você faz da sua mente, ninguém sabe, só Deus. Às vezes palavras nos bastidores, né, nas conversas entre você e só uma pessoa. Tudo isso que é feito em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, diz o verso 13, quando reprovadas pela luz, ou seja, quem reprova isso? A luz do Evangelho, e nós percebemos aqui que nós somos, no verso 8, nós somos luz do Senhor, ou seja, quem vai reprovar isso não é o anjo, não é de uma forma mágica, mas somos nós mesmos que vamos reprovar isso, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, dizendo quem somos, o que o Evangelho é, como deve ser, a verdade de Deus deve ser manifestada. E todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Essas coisas que são feitas no oculto serão manifestas. Ou seja, o que dá sentido aqui é que é de forma pública, é de uma forma que as pessoas vão ver essa imoralidade, essas maledicências, vão ser reveladas essas coisas. Aqui o pastor Augusto Nicodemos, tratando a respeito desse versículo, ele trouxe a respeito daqueles que os estudiosos, eles comentam a respeito de como que eram no mercado, no passado, em que não era como é hoje, né? Tem câmera, um monte de janela, iluminação. Devido aos roubos, o comércio, as lojas em que eles iriam comprar todo tipo de coisa, né, um tapete, comida, era um armazém, era muito escuro. Então as pessoas iam até lá, pegavam aquele objeto, alguma coisa, e levavam até a luz para ver se estava em boas condições aquele objeto, aquele produto, alguma coisa que ele vai comprar. Então a luz, ela revelava algum tipo de defeito, alguma coisa trincada, quebrada. E aqui o apóstolo Paulo usa então dessa imagem, dizendo, quando você leva a luz, você vai ver então esses defeitos, esses problemas daquele produto que você
tem a intenção de comprar. Ou seja, a luz, ela manifesta, ela revela. Ou seja, você traz para o lado de fora, aquele comprador, né? Trazia para o lado de fora aquele produto e via os defeitos, as trincas. A luz manifestava e mostrava então como estava a condição daquele produto. É o que o apóstolo Paulo usa. A luz, ela manifesta, ela torna manifesta todas essas coisas que estão no oculto, estão na escuridão, estão nas trevas. E o verso 14, ele chama a atenção, exorta aqueles irmãos em Éfeso para tomar uma atitude em relação a isso. Ele diz aqui, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Às vezes nós buscamos um avivamento na nossa vida, nós buscamos ter coragem, ousadia para pregar o Evangelho, para sermos luz então, agirmos dessa forma, de manifestar de forma, não de qualquer forma, mas com sabedoria. O apóstolo Paulo diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, Cristo vai fazer a obra através da sua vida, mas é preciso que nós levantemos, acordemos. E ele diz então no verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. A palavra prudentemente tem ideia de cuidadosamente. É você agir com sabedoria, procurar viver cuidadosamente como você anda, como você caminha, de que forma você vive. Não como nécio, ou seja, não como um tolo, não aquele que fala bobagens, que agem de forma sem pensar, mas como sábios. Ou seja, para viver então dessa forma como luz, não agindo com impudicícia, impureza, cobiça, falando bobagens. Para não agirmos dessa forma, nós precisamos buscar sabedoria. O verso 15 diz, andais como sábios, não como nécios, e sim como sábios. Como nós vamos então revelar aquilo que está sendo no oculto, aquilo que está sendo feito às escuras? Como nós vamos ser luz? Como Cristo vai nos iluminar? Nós vamos buscar sabedoria e agir de forma cuidadosa. E isso talvez nós falhamos, porque nós não agimos de forma cuidadosa, nós não falamos com cuidado, nós agimos como nécios, sem sabedoria, não procuramos entender a situação, não conseguimos agir de forma prudente, cuidadosa, mas de qualquer forma. Como disse aqui, quando nós formos falar a respeito sobre a nossa vida e também a respeito da vida daqueles que estão vivendo uma vida de pecado ou falam coisas para você com a ideia que você concorde com aquilo, sabendo que aquilo que é errado, como nós vamos agir e falar, não, eu não vou fazer isso? Não é de qualquer forma, mas de forma sábia, buscar cuidadosamente como agir na sua família, com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com seu trabalho, com seu chefe, com o colega de trabalho, com as pessoas da igreja, com os vizinhos, com as pessoas lá no comércio que você vai comprar e às vezes você não concorda. De que forma você vai agir? Prudentemente, cuidadosamente. E ele diz aqui no verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remindo o tempo, a palavra remir, lá do texto original é agorazo, que tinha a ideia de comprar, ou um resgate em relação ao escravo. Ou seja, aquele escravo foi remido, ele foi resgatado, ele deixou de ser escravo, agora está livre. E é uma palavra também usada no comércio, em que as pessoas iam e usavam essa palavra agorazo, que é a tradução aqui em português de remir, e ele analisava as oportunidades que tinha no comércio, e ele comprava as coisas, aquilo que estava diante dele ali, as melhores oportunidades. E o apóstolo Paulo usa dessa palavra de remir, ou seja, de aproveitar das oportunidades e aproveitar desse tempo, porque os dias são maus. Primeiro, os dias são maus, o apóstolo Paulo deixa claro aqui. Você vai ver isso também em Eclesiastes, em que o sábio ele vai dizer que há tempo para tudo.
há tempo de viver, morrer e por aí vai. Aquilo que o sábio está dizendo, que é Salomão, não é que existe a possibilidade daquelas coisas acontecerem. O que dá a entender é que aquilo que Salomão disse é o que ele observou que vai acontecer na nossa vida. Há tempo de se alegrar e chorar, ou seja, vai acontecer isso. Não é que existe a possibilidade, ou seja, você vai passar por tudo isso. Por causa da natureza caída, por causa do pecado original, recebemos a maldição por Deus, a criação recebeu essa maldição. Os dias são maus. E como nós vamos viver nesses dias? Ele diz aqui para aproveitar desse tempo que Deus tem nos dado. É remindo o tempo porque os dias são maus, ou seja, aproveitando das oportunidades e desse tempo que Deus nos dá, porque os dias são maus. Como nós aprendemos aqui, você vai conviver com essas pessoas, e às vezes nós vamos tropeçar também em alguns desses pecados, e nós devemos saber andar prudentemente, diz o verso 15, e também sabendo aproveitar desse tempo que foi dado por Deus. E no verso 17 ele encerra: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós devemos andar prudentemente, cuidadosamente, e nesse trecho que nós meditamos nessa manhã, e diz: por essa razão. Qual razão é essa? Aquilo que o apóstolo Paulo havia dito anteriormente, sobre andar prudentemente, remindo o tempo, porque os dias são maus, e por essa razão não vos torneis insensatos, ou seja, aquela pessoa que não é sábia, mas é nécia. Mas devemos procurar compreender qual a vontade do Senhor. Infelizmente, nós temos, devido à nossa natureza pecaminosa, nós tentamos resolver as situações, problemas de trabalho, familiares, igreja e por aí vai, de forma humana, humanista, mundana, de forma que eu acho que eu aprendi com os meus pais, aprendi na faculdade, agindo dessa forma. Mas aqui a palavra de Deus diz: procurar e compreender qual a vontade do Senhor. E como nós vamos compreender qual a vontade do Senhor? Observando as Escrituras Sagradas, observando a palavra de Deus. Eu gostaria de encerrar aqui, meus irmãos, fazendo algumas aplicações em relação a tudo aquilo que nós aprendemos aqui, lemos. Você, como eu, talvez fez alguns planejamentos em relação a este ano. Você percebeu também os planejamentos que você fez em 2021, que era para acontecer em 2022, alguns deles não chegaram nem perto de acontecer, né? Ou aconteceram. Mas a verdade você colocou em suas prioridades tantas mudanças, sonhos, planejamentos que você fez em relação a buscar sabedoria e como agir, e procurar saber, como nós encerramos aqui nesse verso 17, e compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, em relação a trabalho, família, igreja, mudanças que podem acontecer e você deseja. Às vezes nós achamos que através de um bem material, através de um dinheiro, através de um casamento, talvez você almeja tanto, através de um problema de conflito militar, familiar, ou conflitos que podem acontecer no nosso país, né, em relação a como vai ser. Veja, o apóstolo Paulo aqui trata de procurar e compreender qual é a vontade do Senhor, e procurar aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado, remindo o tempo que Deus tem nos dado, porque os dias são maus, eles serão até o final. Nós vamos passar por provações, e isso não é uma possibilidade, é um fato. Você vai passar, eu vou passar doença, enfermidades terríveis, talvez problemas de conflito familiar, quebras de relacionamento. Você vai passar, eu vou passar ao longo da vida. Mas
nós devemos buscar sabedoria e compreender qual é a vontade do Senhor. Porque você não deve viver por vista, como a palavra de Deus nos diz em relação à fé. O justo viverá pela sua fé e não por vista. Então, a primeira aplicação, nesse ano, você colocou em suas prioridades buscar qual é a vontade do Senhor. A segunda é você ver na sua própria vida, a segunda aplicação, dentre essas coisas que foram ditas pelo apóstolo Paulo, falando a respeito daqueles que vivem nas trevas, na imoralidade, vivem sem sabedoria, agem conforme o seu querer, o seu desejo. Você se enxerga nesses casos aqui? Ou se você tem dificuldade de enxergar nisso, você tem até um remorso, mas não tem um arrependimento profundo em relação àquilo que as más escolhas, aquilo que você fez, é você procurar saber se você está na luz ou você está nas trevas. E não é à toa que você está aqui hoje. Então você está ouvindo isso porque talvez nós precisamos nos converter, aqueles que ainda não foram convertidos. E aquele que vai até Cristo, Cristo não vai negar. Se você vai de forma arrependida, verdadeiramente, Cristo não vai negar. Ele perdoa pecados. Em terceiro e último lugar, saber como nós vamos agir em meio a essas situações, já que somos luz. Se você entendeu o Evangelho, compreendeu o Evangelho, tenta viver dessa forma, com o auxílio de Deus, através do Santo Espírito que nos fortalece, que renova as nossas forças todos os dias, é se você tem tido sabedoria em como confrontar de forma sábia as pessoas que têm vivido ao redor de você, no seu trabalho, na sua família, no comércio, quando você está lá convivendo. De que forma você tem agido? Nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que nós não devemos viver daquela forma impura, de conversas, maledicência, mas com ações de graças. Eu tenho sido grato por tudo o que Deus tem me dado, ou seja, eu tenho sido grato a Deus por tudo que eu tenho, e tudo é pela graça de Deus. Ou tenho me importado que a maneira que eu tenho conquistado as coisas, o que eu tenho tido é por causa do meu esforço. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos conceda misericórdia em reconhecer que tudo é pela graça de Deus na nossa vida, e que nós devemos ser gratos por tudo aquilo que temos e aquilo que as pessoas têm, não invejar, não cobiçar, buscar ter segurança não no dinheiro, não nas pessoas, na família, no casamento, mas ter segurança apenas em Deus. Não é possível você servir a dois senhores. E que Deus nos fortaleça, porque não é fácil viver nesse mundo tenebroso. O mundo jaz no maligno, habita no maligno. Mas como nós aprendemos aqui, nós somos luz no Senhor. E é no Senhor Jesus Cristo. É nele que você vai alcançar salvação, é nele que você vai alcançar descanso, somente nele. Não é pela força do seu braço, não é pela força do meu braço. Não é somente quando você tiver saúde, se você estiver doente, você vai ter então condições de servir a Deus, mas é ser gratos em toda e qualquer situação, como diz o apóstolo Paulo. E é dessa forma então, meus irmãos, que nós vamos buscar a Deus então, de forma prudente, cuidadosa, buscar e procurar buscar como agradar a Deus e como compreender a vontade do Senhor. Algum irmão tem alguma pergunta, alguma colocação antes de encerrarmos? Vamos encerrar então, meus irmãos. Convido o diácono Jefferson a vir aqui à frente para orar e encerrar com oração. Pois não?